Olá, a temática de hoje é sobre o currículo, né? O currículo da educação básica, sobretudo, e também da educação superior. A gente sabe que atualmente as instituições de ensino elas focam muito na questão dos conteúdos. Então, a, o centro de tudo é a questão de passar conteúdos, né? Na prática se dá isso. E a gente sabe que o avanço da tecnologia, da produção científica, está bastante elevado, assim, esse avanço, há muita produção, tanto tecnológica como de conhecimentos científicos, e uma instituição de ensino não consegue dar conta de, né, passar, entre aspas, esses conteúdos para os alunos. Por uma questão de lógica mesmo, não há como isso acontecer. Então, estratégias deveriam ser montadas, né, para que, ao invés de centrar-se em conteúdos, houvesse uma estratégia de competência e de ensino de conhecimentos que fossem úteis, né, para a vida cotidiana e desenvolvesse competências adequadas, né, para viver no mundo da sociedade da informação, do conhecimento. E me parece, né, sobretudo, que dentro do currículo atual, ainda que se discuta e que se ponha isso em alguns documentos de maneira descentralizada, a gente percebe que os conhecimentos sobre a organização do Estado, a República, né, que aí estaria na esfera da educação cívica, como dizem, né, mas de uma maneira mais técnica, né, a organização do Estado, a República, o direito, noções do direito, eu acho que seria uma pauta fundamental, essencial, que deveria estar dentro de todo o currículo de qualquer instituição de ensino. Não importa a idade, enfim, né? Há várias formas de trabalhar esse conteúdo, mas é um conteúdo fundamental para termos uma sociedade melhor, no caso. Um segundo ponto importante é a educação financeira. A educação financeira, lidar com as finanças é fundamental, porque você aprenda isso em qualquer faixa etária. Então, é outro ponto que é fundamental que esteja dentro do currículo. E uma outra questão é a questão dos valores. Então, os valores são discutidos e tudo mais, mas assim, eu acho que esse é um terceiro ponto, que é fundamental que exista dentro do currículo, mas de maneira não descentralizada, como se fosse um dos pilares, esses três pilares, né, que deveriam estar aí dentro de um currículo ideal. Lógico que os conteúdos básicos, né, eles devem ser, de alguma maneira, ser trabalhados. Óbvio, né, isso não se discute. Mas como não se pode aprender tudo, e na medida que as instituições tentam, né, inculcar todo esse bando de conhecimentos, né, certamente isso não vai entrar na cabeça de ninguém. São coisas que vão sair pelo ralo, né? Ninguém aprende um monte de conhecimentos desconectados uns dos outros. Então, acho que uma estratégia para que esse número muito grande, né, de conhecimentos, né, fosse de alguma maneira aproveitado é que o ensino fosse realizado na medida de um ensino útil para a vida cotidiana, para a vida real do sujeito. Então, os conhecimentos deveriam ter uma abordagem efetivamente útil para a vida e não uma abstração. Porque o que se percebe muito é uma abstração, né? São conhecimentos que são, de alguma maneira, que são trabalhados, mas não tem nenhuma... não faz nenhum sentido na vida do estudante. Então, é uma forma de trabalhar o conhecimento totalmente equivocada, porque não é útil. Não é útil para que o indivíduo se desenvolva, né? Porque a questão toda que se foca na quantidade, então tem que passar
então, 100 matérias, né? Mas de 100 matérias talvez fique uma, porque além de fragmentadas essas informações, esses conteúdos, eles não fazem sentido para o estudante. Então, o estudante não tem como aproveitar aquilo na vida cotidiana. O que eu estou falando? Estou falando de uma abstração, uma teorização muito elevada, com muito pouca prática. E essa relação teoria e prática é praticamente impossível dentro dos ambientes escolares, acadêmicos, na maioria dos casos. Então, pegando uma porcentagem de 100%, 80% disso daí certamente acontece. Claro que fica alguma coisa, né? Porque o cérebro é capaz de assimilar algumas coisas, mas assim, eu acho que a maneira como é desenvolvido e abordado os conteúdos, né, no sistema de ensino é uma maneira muito abstrata, muito teórica, pouco proveitosa para o estudante e para a sociedade que tem, né, essas instituições como um instrumento muito poderoso, mas que subaproveitado dentro dessa concepção. Então, os 3 pilares aí seriam para o currículo, né? Noções do Estado, da República, noções de direito, né, como um todo, educação financeira, né, o segundo pilar, e educação moral, valores, né? Então, todos esses valores éticos e morais, né? Acho que formariam um pilar adequado para um currículo, e dentro desses 3 pilares, né, os conteúdos ficariam ali, né, no quarto elemento, mas com abordagem um pouco mais pragmática, uma abordagem mais útil, focando mais na qualidade desse conteúdo e não na quantidade, que é o que a gente verifica, né? Porque esses conteúdos devem ser trabalhados de maneira estratégica para que, que a gente tenha um perfil de sujeito, de indivíduo, de cidadão, que use isso em benefício social, em benefício próprio, mas que, né, no sentido de um avanço da civilização. Porque não adianta, logo após a saída da escola, da universidade, o sujeito se depara com um mundo que é totalmente desconectado das instituições de ensino, um mundo que exige um sujeito que não tenha 1000 conhecimentos, né? Mas que ele tenha competências, que ele saiba aprender mais, que ele saiba buscar, que ele saiba pesquisar, que ele saiba relacionar a teoria com a prática, o conteúdo com a prática, com a vida real. É isso que se exige na vida real, na vida concreta. Então, ele sai totalmente alienado, porque a própria abstração é um instrumento de alienação, né? Quando você teoriza tudo, abstrai tudo, você aliena. E essa alienação que se dá é uma alienação da realidade, né? Então, o sujeito está na realidade, mas ele não participa dela, porque ele está além, ele está em outra esfera, né? Ele não, a concepção que ele desenvolveu não é adequada para o mundo real, ela não está de acordo com a realidade. Então, normalmente ele vai fazer coisas, né? Vai desenvolver competências, mas na verdade ele não vai desenvolver as competências que a vida real exige, como essa de pesquisar, de ter competência, de aprender mais, sobretudo por conta própria, né? Então, essa autonomia, ele perde porque ele está alienado, porque a abstração ela é alienante, a abstração ela não pode ser usada indiscriminadamente, ela tem que ser usada no momento adequado. Porque o concreto, né, segundo o João Gil, é aquela coisa familiar, que a gente já conhece, né, tem alguma noção. E o abstrato não, segundo o Gil, o abstrato é aquela habilidade, aquela competência que a gente usa, aquela faculdade intelectual para a gente buscar relações, interconexões, né, se aprofundar, aprender mais, ir além. Se você é parte da abstração, você já está alienado, porque você tem que partir do concreto, né, de algo que você conhece, ou que tem noção, e a partir daí aprofunde aquele conhecimento e vá dissecando aquilo, vá aprendendo mais, né, vá abstraindo, mas a abstração a gente percebe que ela é usada de maneira indiscriminada, de maneira até, eu diria, irresponsável, porque uma abstração utilizada no processo de ensino-aprendizagem no momento inadequado, ela aliena o sujeito
ao invés de realmente formá-lo, né, para a sociedade, para o mundo real, ele viaja, digamos assim, para uma outra dimensão que não vai ajudar na vida prática. Então, é nesse sentido.